cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, Mário Flávio já está com a gente. Hoje o assunto é cassação de mandato de vereador, não é isso, Mário? Bom dia. Bom dia, é verdade, Laís. Ontem 4 vereadores de Olinda podem ter os mandatos cassados pela essa questão de cota de gênero. Antes da gente comentar, o único problema, o problema mais grave que eu vejo nisso é que, veja, nós estamos aí faltando o quê? 2 meses para as convenções, 1 mês e meio para a convenção, 1 mês e pouco, e agora é que aparece essa história, né? Faltando isso. Então, veja, essa ação ela já também vem tramitando aí já lá no Tribunal Regional Eleitoral, quem fez a denúncia já desde a eleição praticamente. E aí não tem é muita lentidão, né? Você vem com essa decisão praticamente aí faltando, sei lá, 3 meses para eleição, 4 meses para eleição. Aí desestabiliza os vereadores que estão no mandato. Enfim, por essa demora eu não sou muito a favor disso não. Agora veja, se a gente for observar bem, essa não é a primeira vez que isso acontece. Vem acontecendo o tempo todo esse tipo de situação. Lá em Olinda, né, o Ministério Público Eleitoral, ele pediu a cassação dos vereadores que foram eleitos em 2020. Teriam cometido irregularidades no cumprimento das cotas de gênero e lançarem candidaturas laranjas de mulheres. O julgamento no pleno foi suspenso após o desembargador Felipe Campos perder vistas e será retomado na próxima sexta-feira, ou seja, ainda essa semana. Caso o pleno do TRE acate o relatório do procurador eleitoral, Adilson Amaral, terão os mandatos cassados os seguintes vereadores: Vladimir Labanca, pelo nome você vê aí que é parente de Héctor Labanca. Família foi tradicional, eleito, né? Tradicional da política, foi eleito com 3.249 votos pelo PSC e agora está no PV. Jesuíno Araújo, que obteve 3.175 votos no Cidadania e filiou-se ao PSD. Bruno Melo, que também era do Cidadania, teve 3.030 votos e passou para o Avante. E Everaldo Silva conquistou o mandato pelo PDT, 2.531 votos. Veja que são muitos votos, são vereadores que tiveram muitos votos. Então esses 4 vereadores, o que acontece? Existe uma cota de gênero de 30%, que pode ser, por exemplo, aqui a Rádio Cidade vai ter nós estamos aqui no estúdio, eu, você, Lucas, Vinícius e Rubi. Então, teoricamente, aqui a gente cumpriu essa cota, né? Nós teríamos aqui 30% da cota, até mais, nesse número aqui. Mas aí vocês entram só para cumprir a cota. E aí, quando abre a urna, Laís tem 1 voto. Às vezes nenhum. Rubi não tem nenhum. Então, fica claro, né, que o pessoal usa as mulheres, né, só para cumprir a cota. Ou poderia ser ao contrário. Ter uma chapa com... Por exemplo, vamos tomar exemplo de Caruaru. Caruaru, a Mary da Saúde teve um problema, inclusive chegou a ser afastada do mandato, mas conseguiu na própria justiça reverter a situação, né, mostrando que não houve fraude na cota de gênero. Mas houve também uma denúncia lá atrás contra o PMDB, né, porque o que acontece? Quando aparecem os votos, a suspeita. Você teve 1 voto ou 2, não é uma coisa muito normal, né, numa chapa que as pessoas têm 3.000 votos, 4.000 votos. Então, e até na manchete você falava que a questão ligou alerta para a eleição desse ano. Não adianta colocar mulheres na chapa, ou ao invés colocar 30% de homens, só para cumprir a cota. Os poderes estão de olho nessas questões e cabe também, Laís, aos partidos que por acaso serem prejudicados, eles denunciem, se eles virem essa situação. Né, eu já me lembro eleições que a gente cobriu, eu fiz até uma matéria uma vez para o Jornal Extra, quando eu trabalhava lá. Nós tivemos aqui em Caruaru uma eleição, não lembro se foi 2006... ou foi, aliás, 2008, foi 2010, eu não lembro qual foi o ano, mas que candidatos que nós contamos na época, 7 ou 8 candidatos que não tiveram nem o voto dele próprio. Então, ou seja, esse candidato entrou só para registrar Tapar buraco. Tapar buraco, literalmente falando. Então, essa história da cota, ela é muito complicada, porque também os partidos alegam que não encontram mulheres para serem candidatas, né? Isso é outro problema que eu discordo, né? Se você olhar direitinho. Veja, você tem uma eleição a cada 4 anos de vereadores. Se você trabalhar uma base, né, de quem pode ser candidato ou candidata na eleição, você vem trabalhando esses nomes já
dentro do próprio partido, né? E também nos núcleos que são montados para discutir a política. E aí é uma questão de você encontrar pessoas certas para lançar elas candidatas e que elas tenham aí as opções, né, para os eleitores que possam trazer esses nomes. Então essa história, ela complica um pouco a vida, né, dos partidos, que acabam tendo, os vereadores são eleitos, depois eles têm que contratar assessoria jurídica, não é, para ficar tendo essa dor de cabeça depois do mandato, e acaba, né, tendo literalmente uma dor de cabeça, porque ela pode ser maior ou menor. Menor se o partido ganhar, os vereadores ganharem as causas, né, que não houve a questão da fraude, e ela pode ser maior nesse caso de Olinda. Se o TRE entender que houve a fraude na conta de gênero e você tem uma mudança radical na própria Câmara. Agora veja que negócio complicado. Essa altura do campeonato, os 4 vereadores que eu citei aqui, eles mudaram de partido. E os suplentes dele provavelmente também mudaram de partido. Aí pode gerar uma nova confusão, dizendo que houve a infidelidade partidária, que o mandato é do partido e não do político, né? Claro que a lei diz que às vezes você vai entender, olha, fulano mudou de partido porque não sabia que o vereador ia perder o mandato. Mas, por exemplo, Eric Lessa, ele era segundo suplente de deputado estadual pelo PP. Ele foi para os Republicanos. E ele entrou com uma ação no TRE para que mesmo ele mudando de partido, ele seguisse suplente, né? Porque no entendimento dele não houve a fidelidade partidária. Porque tem alguns candidatos do PP a prefeito que podem ganhar eleição, inclusive 2 nomes de Caruaru poderiam virar deputados o ano que vem. Um seria Eric Lessa, ele é o segundo suplente, se os 2 candidatos do PP eles fossem eleitos, só que o TRE negou, por 7-0, então Lessa perdeu a suplência, porque ele mudou de partido. E o outro é o Rafael Delon, do União Brasil. Tem 2 nomes aí, se eu não me engano, o Rafael é o segundo ou terceiro suplente dessa chapa aí, e tem 2 nomes que estão disputando a eleição, que podem ganhar a eleição, e de repente o Rafael pode virar deputado em 2025. E muita gente pergunta, por que Rafael não saiu do União Brasil, já que o partido negou a legenda a ele? Se Rafael fosse para um partido menor, ele poderia de repente ser candidato a prefeito, né, que é o que ele quer. Mas ele está de olho também nessa história. Não é uma coisa do outro mundo não, viu? Os deputados ganharem aí, os prefeitos que são deputados hoje, ganharem a eleição e de repente Rafael acabar assumindo um mandato aí de deputado estadual a partir de janeiro do ano que vem. Porque parte do pressuposto que os votos foram para o candidato, não para o partido, né? Então a vaga seria do candidato, não do partido, né, Mário? Isso, justamente. Então, como a lei mudou, veja, o entendimento muda. Anteriormente, Laís, a legislação dizia que o mandato era do político, porque o voto era que ele conseguia, né? Que na verdade né? Ninguém vota. As pessoas votam em Mário, votam em Laís, né? Votam enfim, nas pessoas. Só que o entendimento do legislador foi que só existe o candidato porque existe o partido. E aí houve a mudança na legislação, que o mandato é do partido, por isso essa mudança. Muito bem. E a política continua sendo assunto aqui dentro do Jornal da Cidade amanhã, mas no Manhã Cidade de hoje, Mário ainda fala mais sobre política. Isso mesmo, Laís, falar daqui a pouco sobre algumas situações aí da política e também dentro do estado de entrevista de hoje, né, o nosso time conversa com o prefeito e candidato à reeleição de Agrestina, Josué Mendes, que se uniu lá, né, a Carmen Miriam, união inédita, né, para enfrentar o Tiago Nunes, que é o ex-vice-prefeito dele, de Josué. Então houve um rompimento dos dois lá, e os grupos que antes eram rivais agora se uniram, Carmen Miriam e Josué Mendes contra Tiago Nunes. Então vai ser uma entrevista interessante às 11 horas. Aqui o Josué Mendes, prefeito de Agrestina. Josué, que é do PSB. Muito bem, Mário. Obrigada e a gente se fala agora amanhã. Se Deus quiser. Valeu, Laís. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.